Hoje eu quero compartilhar com você algo que tem me ajudado bastante, algo que eu sempre estou fazendo, para que esse despertar espiritual possa ser mais fluido, ser mais consciente da nossa parte. Então, se você gosta aí desse assunto de autoconhecimento e espiritualidade, inscreva-se aí no canal, ative as notificações, deixe um comentário, uma pergunta, seu like. E uma das coisas que eu vejo sempre as pessoas fazendo e até mesmo fluindo com isso de uma maneira que leva a pessoa a ficar com ansiedade, com estresse, são quando ela entra nesse fluxo, não o fluxo da consciência divina, mas o fluxo desses pensamentos, pensamentos aleatórios, pensamentos que levam a pessoa a não ficar consciente de si mesmo. E eu utilizo, vamos dizer assim, três técnicas que me auxiliam. Já entrando nesse assunto de qual é a técnica, são três. A primeira técnica que eu gosto de falar é a viveka. Essa palavra é uma palavra em sânscrito, né, que no hinduísmo eles utilizam bastante. E esse viveka ele quer dizer discernimento. Então você vai precisar ter. Uma das coisas que a gente precisa ter nesse primeiro momento é discernimento. Então, eu quero ler aqui um pouco para você o que que seria isso, né? Esse discernimento. No hinduísmo, viveka significa discernimento, a capacidade de distinguir entre o real e o irreal, o eterno e o temporário, o eu e o não eu, e o prazer e a bem-aventurança. É uma prática espiritual fundamental para a jornada interior, ajudando a alcançar a verdade, a paz e a autorrealização, sendo frequentemente considerado um dos primeiros requisitos espirituais ao lado do desapego, vairagya. Então, o discernimento, ele é muito importante nessa jornada do despertar espiritual, dessa, como, né, se fala, dessa expansão de consciência. Então, qual é o exemplo que eu poderia dar aqui? Seria quando você tem um discernimento que você está pensando de maneira acelerada, quando você tem um discernimento que está tendo um pensamento muitas vezes negativo, de forma a levar você a olhar para você como pessoa e denegrir a sua imagem, né? Um pensamento que muitas vezes chega, eu não consigo fazer isso, eu sou assim mesmo, aqueles pensamentos de baixa autoestima com complexo de inferioridade. Quando você tem esses pensamentos, esse discernimento dessas sombras que emergem para a mente, que emergem de uma memória para a mente e você acaba muitas vezes fluindo com esses pensamentos, quando você consegue ter o discernimento e você se pega pensando com isso, você já está num caminho mais excelente. Por quê? Porque a maioria das pessoas que, né, começam com pensamentos, com coisas, com situações, elas têm um diálogo interno, elas começam a projetar pensamentos como uma forma de tentar controlar um futuro ou até mesmo de um passado. A maioria das pessoas não conseguem ter o discernimento de se pegar, como se fala, pensando de uma forma negativa. Então, quando você tem um discernimento, você automaticamente você vai precisar ir para o segundo tópico, que é o que a gente viu antes, o vairagya, que é o desapego, ou estar desinteressado. Isso aqui é um pouco difícil, não sei, mas né, de ser feito, como eu gosto sempre de estar falando. Mas a questão qual é?
A questão é você estar desapegado desse pensamento, desinteressado desse pensamento. E como é que eu posso fazer isso? Quando você tem o discernimento, você logo já começa a fluir uma luz através desse discernimento. Porque ali, entre esse pensamento e o discernimento, há uma brecha, há uma luz que ilumina. E você vai olhar para esse pensamento e vai deixar ele passar, deixar ele fluir através de você. Não se apegue a esse pensamento. Então, o desapego é a coisa importante a ser feita. Talvez você já ouviu falar em soltar. Solte o pensamento. Não se apegue a ele. Não vá com ele. Não flua com ele. Quando alguém lhe falar alguma coisa que você sentir internamente uma emoção de raiva, uma emoção de, muitas vezes até mesmo de tristeza ou algo, desapegue dessa emoção. Solte essa emoção. Esteja desinteressado dessa emoção, que ela vai passar por você, vai passar pelo seu corpo, mas ela não vai ficar parada. Ela não é uma emoção que vai ficar parada e você vai ficar remoendo ela, você como uma pessoa. Você não vai ficar remoendo essa situação, esse pensamento, esse sentimento, né? Muitas vezes uma mágoa. Deixe isso passar. Desapegue-se disso. Esteja desinteressado disso. Uma outra coisa também, vou colocar aqui, que eu vou ler aqui, né? Ó, no hinduísmo, vairagya significa desapego, renúncia e indiferença aos prazeres e dores do mundo material. É uma disciplina espiritual que envolve não se apegar aos resultados das ações e à matéria, mas sim engajar a mente no espírito e nos prazeres divinos. O objetivo é desenvolver uma postura desapaixonada perante a vida, permitindo a observação dos padrões de pensamento e emoção sem reação. Então, veja, a observação. Você vai olhar para esse pensamento e vai desapegar, vai soltar todas essas questões de poder, de reação, né? Muitas vezes a pessoa fica indignada com alguma coisa e tudo isso está passando pelo seu corpo. Se você resistir a isso, o que que é a resistência? É a gente estar identificado com essa situação, é estar apegado a essa situação. Então aqui é muito interessante esse desapego, porque ele fala que a gente precisa estar com uma renúncia a isso, mas não é uma renúncia de certa forma, reprimir isso, mas sim uma renúncia no sentido de ficar desinteressado, desinteressado e desapegado dessas coisas. Isso é importante entender que depois que você tem o discernimento, você consegue ver isso de maneira separada. Ou seja, aquele pensamento, aquele sentimento, não sou quem realmente eu sou. Por isso que está falando que nós devemos engajar a mente no espírito e nos prazeres divinos, ou seja, na consciência do ser. Então, vairagya é esse desapego, é esse desinteresse do que? Das situações, das pessoas, dos objetos, mas não indiferente das situações, objetos e pessoas. Estar indiferente é estar desinteressado. Não, na verdade, não é a mesma coisa que estar desinteressado. Você pode estar desinteressado, mas não indiferente àquilo ali. Tá? Não indiferente. Então, isso é muito importante. Então, você primeiro tem um discernimento, sabe que tem algo acontecendo, ou seja, um pensamento ruim, uma pessoa que falou algo que uma emoção lhe tomou e você às vezes quer reagir. Então, você tem esse discernimento, você se pegou ali fazendo aquilo, fazendo isso, né? Tendo isso, esses sentimentos, emoções, enfim. Então, você vai desapegar disso, você vai deixar passar, você vai deixar para lá. É, aquela velha questão de respirar 10, 3 segundos, né? 10 segundos, como alguns falam.
Mas isso é real, porque se a pessoa tem um pensamento e ela já reage, então ela já vai ir com o pensamento, ela já vai colocar o pensamento em prática. Então, por isso que tem que ser uma ação sem uma reação, né? Como a gente viu aqui. Essa, porque a gente não se envolve, não se apegar aos resultados das ações. Ou seja, alguém tem uma ação para você, mas você não se apega a isso. Então, logo você tem uma não reação daquilo que lhe falaram ou você pensou. E aí você vai praticar, né? Você vai colocar em prática o Atma Vichara, que é o quê? É a autoinvestigação. Então aqui, primeiro aqui, né, qual é o ponto? A Atma Vichara é uma prática de autoinvestigação no hinduísmo, baseada na meditação e no questionamento de quem sou eu. Então, sempre quando você tem um pensamento, né, vamos colocar dessa forma, um pensamento, alguém falar alguma coisa, você vai se perguntar: quem sou eu? Você vai se perguntar de uma forma a uma autoinvestigação, lembrando que isso é algo que tem que ser feito quando você tem um pensamento, desapega do pensamento e logo pergunta: quem sou eu? E aí você vai colocar também em prática, nesse mesmo quesito, você vai colocar o net-net, que quer dizer neg-neg. Então, tem um pensamento, você percebeu, teve discernimento, eu não sou nada. Logo você desapega, não se prende a ele e pergunta, né? Ou seja, você aplica o net-net, então diz, não sou esse pensamento. Se tem uma emoção, não sou essa emoção, não sou esse sentimento. Tudo que leva você a fazer algo que não é legal, tá? E aqui diz mais, para descobrir a verdadeira natureza do ser e a origem do ego, que a gente viu aqui. O termo combina Atma, eu, alma, espírito e Vichara, investigação, deliberação, e visa a autorrealização e a dissolução do ego, através da busca pela consciência pura, identificada como o eu mais profundo. Então, essa autoinvestigação é para você buscar quem é você, que é você realmente, a sua própria natureza divina. Atma ou Atman significa o eu real e Vichara significa investigação, ou seja, a investigação do eu real. Então aqui você começa a ter essas vislumbres para que você consiga aí ter mais sucesso nessa caminhar, tá? Resumindo aqui, você vai ter um Viveka, depois você vai colocar aí, aplicar, né, o Vairagya e depois praticar o Atma Vichara. Então, tem um discernimento, tem um pensamento, aplica o desapego e coloca em prática a autoinvestigação. E com isso você vai conseguindo, né, cada vez mais expandir a consciência e assim conseguir aí vislumbres dessa presença que é sempre poderosa. Por isso, então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe um comentário, uma pergunta. O meu forte abraço e até mais.